Bom, vamos lá. Eu resolvi fazer o vídeo falando, inclusive, dessa lista de proibições de medicamentos da Anvisa que prometem ser emagrecedores. E ele foi aí fomentado, principalmente, né, essa lista foi fomentada pela Anvisa, principalmente por causa das mortes aí. A gente teve de uma enfermeira aqui no estado de São Paulo e a cantora, né, a cantora Paula Abelha, né? Por que que as mulheres, então, recorrem a tantos processos milagrosos, chás naturais, coisas colocadas como naturais que a gente mal sabe o que tem realmente naquele produto e realmente toma sem pensar nos efeitos colaterais. E vou contar um pouquinho do meu, tá? Do meu caso, do porquê que eu tomava, por exemplo, remédios para emagrecer dos 12 aos meus 14 anos. Primeiro que eu não pensava em momento nenhum como aquilo poderia ser com os efeitos colaterais. O que aquilo poderia me acarretar? Eu só pensava no número da balança. Eu pensava que eu conseguiria daquela maneira, sem comer, né? Muitos dos remédios aí tiram o apetite a ponto da gente nem beber água. Eu só pensava naquele númerozinho, de como o meu corpo poderia chegar a ficar se eu tivesse naquele número. E eu era adolescente entusiasta, né? Doida. Então, às vezes a gente procura soluções por um simples fato de entender que aquele número que a gente sonha na balança vai trazer pra gente como resultado o corpo dos sonhos. E não é bem assim que funciona. Hoje, posso dizer que depois de muitos estudos na área de nutrição, alimentação e a prática da vida saudável de verdade, eu entendo que o que eu estava fazendo com o corpo é quando você coloca um remédio, que não importa qual seja esse remédio, mas quando a gente está falando aqui de emagrecimento, você põe um remédio para dentro, você vai precisar talvez de mais 2, 3 para afanar aquele efeito colateral que deu. Então eu não tinha essa noção, eu só pensava no número, né? Só pensava que aquilo ia resultar. E muitas das vezes a gente até chega no número da balança, mas a gente ainda não conquistou aquele corpo que você sonhou. E por que isso acontece, principalmente com essas soluções milagrosas? Por causa da comparação, tá? E esse é o maior defeito de nós, seres humanos, quando a gente faz comparações com versões que não somos as nossas. Então, eu preciso me comparar? Sim, eu preciso me comparar com as minhas versões anteriores. Eu tenho que me comparar como eu fui e como eu estou me desenvolvendo, como que eu estou evoluindo todos os meus processos. E não simplesmente parar para olhar o processo como um todo e começar a me comparar com capas de revistas, com modelos, com outras pessoas, porque esse processo é tão complicado pra gente. Quando a gente se compara a alguém, a gente tem que ter uma primeira noção do que é incomparável. As pessoas têm realidades diferentes e essas realidades são N fatores. Então, a gente tem realidade alimentar, a gente tem realidade financeira, de horário, de rotina, de objetivo, do porquê, de trabalho. Então, por exemplo, vou trazer uma mulher aqui que eu admiro bastante, que é a Graciane Barbosa, e eu não admiro a forma física dela, muito pelo contrário. A forma física dela, pra mim, não seria legal. Aquela forma física tão musculosa para uma mulher. Eu gosto de um corpo que lembre um pouco mais do feminino, né? E pra mim, ela é extremamente disciplinada. Então, é isso que eu vejo dela e que não faço de comparação, mas sim de inspiração. Porque para uma mulher conseguir ter por tanto tempo o corpo como ela mantém, extremamente musculoso, ela precisa de muita disciplina. Não sei se ela, não posso dizer aqui se ela faz utilização de mecanismos de outros medicamentos, de coisas controladas, eu não sei dizer, não a conheço. Mas é muito importante a gente entender uma coisa, ela é muito disciplinada, porque pode ser que faça, pode ser que não faça, não interessa se toma hormônio, se não toma hormônio, mas a alimentação, se ela não tiver em dia, não há hormônio que vai dar efeito para ela. Se ela não tiver uma rotina de treino extremamente regrada, aquilo não vai funcionar. Só que se eu quisesse um corpo parecido, por exemplo, e quisesse ali, começasse a me comparar, qual é o primeiro ponto? Eu não sou o objeto do meu próprio trabalho, né? O corpo dela é o trabalho dela. Então, ela trabalha com aquilo, ela precisa com que o corpo esteja cada vez mais definido, ela construiu essa imagem. Depois disso, quantos patrocinadores de suplementos ela tem e eu teria que desembolsar esse custo?
Quantos patrocinadores de academia, de alimentos ela tem, e ela é uma famosa, diferente da minha imagem? Como seria isso? Isso causaria o quê? Uma frustração. E aí vem a ideia de eu não consigo fazer a realidade que ela tem, o que eu vou fazer? Vou buscar uma solução milagrosa. Então esses remédios que a gente viu, essas mortes, infelizmente, durante esses últimos tempos aí na TV, são pessoas que estão buscando, muito provavelmente, uma versão que não foi comparada dela, é uma versão milagrosa e por isso chegam no ápice de, inclusive, perder a vida, porque não pensam nos efeitos colaterais, pensam apenas do resultado, número de balança que vai chegar. Às vezes nem pensam tanto na estética, se ela realmente vai ser um objeto de conquista, porque a gente nunca vai saber como que o corpo vai ficar esteticamente depois de tantas intervenções medicamentosas, mas a gente pode ter certeza disso, que a gente vai ter muitos efeitos colaterais. Então, se você deixa de comer, você provavelmente, se você não tiver nenhum, não estou falando aqui de jejum intermitente, de processos com acompanhamento médico, nutricional, não é isso? Se você deixa de comer porque você está se alimentando de remédios, bem provavelmente você vai ter um problema de desnutrição, desidratação. Então, o corpo, esteticamente, ele não vai ficar bonito e você vai ter uma aparência doente, porque é o corpo gritando para você, pedindo pelo amor de Deus para que você não faça aquilo. Então aí fica a pergunta, realmente remédio funciona? Funciona para quem? Para a indústria farmacêutica que enche o bolso, né? Mas pra gente, literalmente, um remédio para emagrecer, ele vai remediar, ele vai fazer aquele processo ser, se ele não acabar com a tua vida, ele vai ser um processo literalmente transitório. Você tirou o remédio, ele vai ter o tal do efeito rebote, que foi o que eu experimentei na época quando eu tomei sibutramina. Então, tomava esse tipo de remédio, emagrecia, na verdade não é nem emagrecia, perdia peso, né? A gente tem uma diferença aí de emagrecimento é perda de gordura e perder peso é você perder qualquer tipo de peso na balança, e foi o que aconteceu. Então, eu tinha um excesso de adiposidade, né? Então, eu tinha um excesso de gordura no corpo, mesmo com um peso menor. E estava desidratada, desnutrida, e quando parei com o remédio, o que aconteceu? Efeito rebote. Eu não só alimentei aquela gordura que já existia, como eu acrescentei. E aí trouxe vários outros problemas emocionais para mim também ao longo da vida. Então isso é muito complicado. Se você fez sentido para você, comenta aqui se você já tomou algum remédio, se você já fez alguma coisa. Quero saber também quais foram as suas experiências de emagrecimento aí. E compartilhe esse vídeo com alguém para que essa pessoa pare de se comparar e busque a sua própria melhor versão na alimentação, na atividade física, nas melhores diretrizes nutricionais aí que a gente pode ter com profissionais habilitados para isso, tá bom? E se você também quer receber mais conteúdos como esse, se inscreve já no canal, compartilha, curte, que isso me ajuda a informar mais e mais pessoas, tá bom? Beijo!